Olá pessoal, meu nome é Saulo Amoi e terei o maior prazer de trabalhar com vocês aqui nessas oficinas, a disciplina de sistemas operacionais, lidando justamente com a parte ali do software, né, que faz a interface entre o hardware e os usuários, e a gente vai poder discorrer sobre várias situações que nós encontramos no dia a dia, com aquilo que a disciplina traz, trazendo naturalmente muito mais formas aplicadas ou situações que a gente possa explorar o conteúdo do que discutir conceitos ou revisar conteúdos, que isso espero que vocês estejam fazendo ou façam, né, a partir de agora com seus estudos regulares nas respectivas plataformas, nos conteúdos, nos seus materiais, que busquem de fato a leitura aprofundada sobre os temas de cada aula, para que a gente tenha um aproveitamento legal aqui nas oficinas e que também a gente possa aproveitar o tempo que nós temos aqui para alguns exercícios, do qual eu trarei praticamente em todas as oficinas, para que a gente possa ver um pouco como que os concursos fazem elaborações de questões acerca desses assuntos, que tem tanto uma validação para que você que esteja pensando no futuro ou estar se envolvendo com algum concurso, né, na área, bem como para validar naturalmente o conhecimento a respeito daquilo que estamos aprendendo. Então, sistemas operacionais, como a gente sabe, é uma área, né, uma disciplina aí ligada principalmente à área de tecnologia. Então, para aqueles que já trabalham com tecnologia há um tempo, podem encontrar às vezes assuntos que são muito familiares, às vezes algumas coisas até muito óbvias, só que é muito legal a gente discutir algumas coisas óbvias, porque a gente passa a visualizar coisas que a gente não via antes. Ou seja, a gente enxergava, às vezes, os componentes, enxergava uma série de coisas, mas não via, né? Enxergar é aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. Ver é justamente aquilo que a gente consegue alcançar com o nosso olhar, de poder colher, de poder, então, absorver o conhecimento, absorver o que tem ali por trás, entendendo ou visualizando todo o funcionamento, os seus mecanismos. E isso vai ser bem interessante aqui, porque quem de nós aí nunca ouviu falar, né, da memória RAM, por exemplo, ou do processador? A gente já teve oportunidades em outras disciplinas também de ter a relação sobre isso, mas agora a gente olhando a relação que é a memória, a relação com o processador, que discos rígidos possuem com o software, que lidam com essa parte de hardware, é muito interessante por natureza, porque pensa um monte de componente ali físico, né, que é o hardware, com vários circuitos elétricos, sendo então orientados a um funcionamento de uma linguagem aí, que é uma linguagem binária, uma linguagem de máquina, e que às vezes responde a comandos ou funciona de uma forma que reage da maneira como o homem pensa. E aí, às vezes, nós, seres humanos, colocamos uma série de instruções, né, de comandos para que a máquina possa fazer seus processamentos, e por meio desse processamento, então, resulta-se em resultados, resulta-se em uma saída para que o homem, então, tome suas decisões, visualize coisas, faça seus entretenimentos ou seus trabalhos, e isso movimenta economia, né, dependendo do tipo de negócio que se está por trás. E hoje é praticamente chover no molhado, sim, posso dizer, falar da abrangência que a tecnologia tem nas nossas vidas, nas empresas, no mundo todo, e todas elas, sem exceção, praticamente, do ponto de vista aí virtual, do ponto de vista da internet, todas elas não funcionaria se não fosse um sistema operacional. Então, e qualquer software, qualquer aplicativo que a gente imagine hoje para atender uma necessidade ou um bem de uma empresa, de uma pessoa, ele fatalmente também necessitará de ser acoplado, de ser utilizado juntamente a um sistema operacional. Então, olha só, vamos projetar aqui na tela para vocês um primeiro slide para que vocês vejam simplesmente onde nós estamos posicionados neste contexto. Nós, usuários, somos a caixinha do alto, laranja, né? Primeira aí de cima, pegando uma visão meio top-down, ou seja, de cima para baixo. Depois a gente tem
o software, que seria a aplicação mesmo, né? Os softwares aplicativos, e ali vem então em azul o sistema operacional. E o sistema operacional ele está diretamente ligado ao hardware. Então veja que entre o usuário e o hardware nós temos dois tipos de software, né? Nós temos o software do tipo aplicativo e temos o software do tipo operacional, do sistema operacional. Então, olha que interessante como que para que nós possamos interagir com a máquina, né, com os nossos processadores, com tudo aquilo que envolve um computador, a gente necessita de uma linguagem que a gente chama de alto nível, e essa linguagem de alto nível são as linguagens de programação que fazem, então, uma codificação e uma instrução que será enviada, né, ou conectada a um sistema operacional para que esse sistema operacional traduza ou saiba interpretar, né, compilar essas informações para que faça o uso da máquina e o recurso que ela tiver ali, como, por exemplo, nos processadores. Então, o sistema operacional, se a gente pudesse exemplificar aqui para vocês, dar alguns mais conhecidos ou famosos, ou aqueles que são mais familiarizados, nós começaríamos, então, com alguns desses que eu peço para vocês verem agora aí na tela novamente, que é justamente o sistema operacional Windows, macOS, Linux. Temos também, né, iniciativas aí do Chrome, embora seja um browser, um navegador, também tem o Chrome como um sistema operacional. E aí, se a gente passa, então, agora para os sistemas operacionais de dispositivos móveis ou mobile, né, dependendo da pronúncia aí, você tem justamente o Android, a iOS, né, que é um sistema operacional da Apple. Temos o Windows Phone com seu também sistema operacional voltado para dispositivos móveis. E o bom e velho aí, BlackBerry, né, que talvez tenha um pouco mais de idade em relação à experiência o ponto de partida de se trabalhar no meio como dispositivos móveis com celulares, palms e toda aquela coisa. Na verdade, o Palm é outra, né? Então, a gente vê como que a questão da guerra da tecnologia, a guerra dessas grandes empresas aí no mercado tem chamado muita atenção nos últimos anos, principalmente do ponto de vista econômico, e a capacidade que temos hoje desses sistemas operacionais, né, que fazem parte aí de praticamente a vida de todas as pessoas, movimentam também bilhões de dólares numa economia de tecnologia por meio de aplicativos que são desenvolvidos. Então, cada um com seu modelo de negócio. Por exemplo, a Apple, para que um desenvolvedor possa colocar o seu aplicativo nas suas lojas, ou na sua loja, como a Apple Store, ela necessita que esse usuário pague uma anuidade aí de tantos dólares por ano, renovado se a pessoa tiver um aplicativo aí de 2014, nós estivemos em 2018, e se a pessoa não renovar a assinatura, provavelmente ele vai perder esses aplicativos. Então é um modelo de negócio aí que você fica refém, né, a Apple, e a Apple com seus dispositivos também de mercado, como iPhone, os seus iPads, e de uma forma de uma forma mais restrita a um nicho aí com posicionamento mais elevado. E por outro lado, nós temos várias empresas que usam o sistema operacional Android, entre elas aquela que desponta é a Samsung, né? A Samsung com seus dispositivos também top de linha, tentam sempre aí, lançar novidades, e é uma luta realmente muito acirrada do ponto de vista tecnológico, que a gente sabe que quem ganha com isso são os usuários. E se a gente pegar esse olhar do mercado, esse olhar de como as coisas funcionam, e trazer à luz os sistemas operacionais, e se você, por exemplo, estiver numa situação, num papel de desenvolvedor, você pode se perguntar, bom, e aí, vou fazer um aplicativo. Bom, se eu vou fazer um aplicativo, às vezes eu vou investir, né, em tempo, recurso, mão de obra, uma série de coisas para que eu possa trabalhar aí com o aplicativo em cima de um novo negócio digital. Eu posso fazer as perguntas
de ver aí se eu vou trabalhar com iOS, com Android, na Google Play. A Google Play, por exemplo, ela já cobra uma taxa única do desenvolvedor e ele paga só uma licença para poder entrar, né? E depois não fica mais renovando anuidade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pelo market share a quantidade de usuários no mundo que tem aí aderido, porque a Samsung também tem outros dispositivos, outras opções mais baratas, que não são top de linhas, mas são acessíveis a grande parte do mundo. E aí outros dispositivos, como por exemplo o LG, né, que vão também usando o sistema operacional Android. Então você percebe como que esses arranjos, assim como o Motorola, sempre foram grandes players no meio disso. As grandes indústrias ligadas à parte de dispositivos começam a adotar sistemas operacionais, e esse sistema operacional começa também a ditar, entre aspas, a forma como o mundo funciona para que faça determinadas ações. Assim você passa a perceber como que determinados líderes ou determinados aplicativos passam a se tornar referências e influenciam que outros sistemas operacionais também adotem uma mesma forma de interação. Então, por exemplo, quando você bate uma foto, né, hoje, que você tem ali o simples botão de apertar, poder passar o dedo com o touchscreen na tela e dar o zoom, isso a gente sabe que foi uma iniciativa, primeiro, da empresa da Apple, aí que depois, posteriormente, começou a se transformar em um padrão, né? E hoje todos, de repente, mescla, porque aí a Samsung, por exemplo, por meio dos seus dispositivos, por meio de sistemas operacionais Android, com novas versões Android, vão trazendo novas possibilidades de filtros e de recursos ali acoplados ao seu sistema operacional de forma nativa, e não é mais um aplicativo externo que você instala. Então, quando você quer quando você quer instalar um aplicativo externo, aquele aplicativo às vezes existe para um sistema operacional e não existe para outro. Muito bem, eu estou trazendo aqui um contexto nessa introdução para que a gente veja do que estamos falando e do que isso representa do ponto de vista de mercado, de uso e de tudo aquilo que o sistema operacional pode impactar nas nossas vidas. Agora, e do ponto de vista técnico, como que é isso, né? Desde quando isso surgiu, e isso também nos ajuda a entender melhor o que pode vir pela frente. Porque quando a gente olha aí alguns outros dispositivos, como por exemplo, vamos pensar aqui nos relógios, né, nos smartwatches, onde a gente tem já um outro sistema operacional que se conecta por uma rede sem fio, aí, como Bluetooth ou outros wireless, né, de uma forma geral. Há um sistema operacional, por exemplo, Android ou iOS, e eles se tornam extensões, e aí são outras formas de uso. Como que se dá fundamentalmente o raciocínio desse mecanismo de uso, né? A gente sabe que desde a arquitetura de von Neumann, quando nós tínhamos lá os dados entrando, né, como input, temos uma camada ali de memória armazenando os dados para que sirva a unidade central de processamento. E aí, nessa unidade central de processamento, a famosa CPU, nós temos uma unidade ali de aritmética, lógica, uma unidade de controle que faz o processamento desses dados, que é onde reside de fato o processador, e esse processador então ele gera uma saída, né, ou output, dando então, seja na tela de um computador, numa impressora, num som, algum tipo de saída que é processado por meio dos dados que entraram. E essa arquitetura, ela se aplica aí nesses sistemas hoje, que são também sistemas, às vezes, embarcados, como, por exemplo, em painéis de avião, em outros controladores de máquinas que têm um sistema operacional que faz uma interface homem-máquina, né? E aí a gente percebe, por exemplo, algumas coisas ligadas mais ao ponto de entretenimento, como os óculos de VR, né, de realidade virtual, aonde você tem software aplicativo que roda de acordo com
aquele dispositivo que se conecta com lentes ali e faz uma projeção. Aí temos iniciativas que faz tempo que inclusive a gente não recebe notícias claras, né? Como o caso do Google Glass. Lembra do Google Glass? O óculos que a gente coloca, por meio do óculos ali a gente tem uma série de informações e tem um sistema operacional lidando de uma forma nano, né? Ali de uma forma micro mesmo, para nano, na nanotecnologia, lidando com uma projeção e com processamento de alto nível, lidando com informações conectadas à internet, conectadas então a objetos de casa, do trabalho, vários dispositivos, como por exemplo as casas inteligentes, e aí agora a gente percebe cada vez mais o IoT, né? Ou seja, a internet das coisas entrando para a realidade do nosso dia a dia, porque há uma forma de comunicação de rede entre os dispositivos e alguns comandos, e para que tudo isso aconteça de uma forma realmente harmoniosa ou de uma forma efetiva, existe a presença dos sistemas operacionais, fazendo a gestão destes processos, a gestão de todos aqueles processos que nós já estamos aí cansados de ver, né? Inclusive agora, enquanto você me assiste aí, você sabe que no seu computador tem algum outro programa sendo executado em paralelo, né? Então esse paralelo é um conceito que a gente passa a entender de concorrência e são alguns termos que nesse primeiro capítulo são comuns para a gente ver aquela atividade que é monotarefa, atividades que são multitarefas. Então hoje a gente não usa mais computadores monotarefados, né? Já foi a época disso, quando tinham uma execução por vez. E aí a gente ter uma ideia da capacidade que os processadores têm, junto com o sistema operacional, de lidar com esse fluxo de informações, de gerenciar, dá a possibilidade do homem entender melhor as suas diretrizes quanto ao uso da tecnologia. E quando o homem domina de fato essa ciência da computação com os sistemas operacionais, ele consegue fazer melhor a gestão desses dados e informações aí no seu meio. Então vamos voltar um pouquinho na história. Vou pedir para a gente projetar na tela, mais uma vez, e lembrar do bom e velho antigo, né, de idade mesmo, muito idoso aí, que é o ENIAC. O ENIAC foi um dos primeiros computadores do mundo, já em um porte de cálculos. Não é o primeiro, porque do ponto de vista computacional a gente tem outras coisas históricas ligadas à parte de contas, da forma de fazer matemática, cálculos, mas o ENIAC, ele com esse salão gigantesco aí, com a sua forma de fazer sinais elétricos, né, e processar cálculos, e aí a gente percebe nos tempos atuais um avanço aí de poder, onde a gente percebe computadores como este que está projetado na tela e outros de outra forma, né, que cabe na palma da mão e até menores do que esse, obviamente. Esse é um modelo atualmente que ele é grande propositalmente porque ele tem uma opção de notas, né? Então você percebe como que ao olhar um dispositivo desse e ao mesmo tempo olhar uma máquina dessa, olha o tamanho dessa máquina, né, de coisas funcionando e o tamanho disso aqui, e a gente sabe que talvez uma calculadora de mão seja talvez mais potente em termos de processamento, de capacidade, como uma calculadora científica, né, com todas as suas fórmulas, de poder processar os dados disso daqui. Mas o sistema operacional, então, ele está por trás de tudo isso para auxiliar na gestão dessas informações. Então, aliás, desses dados, né, que vão gerar informações. Então, pessoal, essa introdução é para que a gente tenha um pouco de clareza do tipo de objeto que nós estamos falando, e quando você pensa, então, em coisas mais inusitadas, como, por exemplo, como será que um semáforo funciona aí nas grandes capitais ou em grandes cidades, onde há um sincronismo, a gente percebe já cada vez mais semáforos inteligentes,
E o semáforo, ele é inteligente não porque ele tem vida própria, mas sim uma capacidade de sensores, de programação aliada ou alinhada a esses sensores que são capazes de efetuar o controle de tráfego de uma forma ali aparentemente simples, né, para nós, só que do ponto de vista da computação, para quem nunca pensou em como isso pudesse funcionar, nós temos ali um sistema embarcado, né, onde a gente percebe, mais uma vez, o uso de sistemas operacionais, assim como vários e vários sistemas ligados aí a grandes usinas, a grandes empreitadas tecnológicas, como várias outras frentes, e que você vai vendo como que, por exemplo, os sensores em foguetes, em carros de Fórmula 1, em tudo quanto é agora uma visão mais voltada para o esporte também, onde a tecnologia tem entrado como uma aliada e para alguns como uma coisa ainda não muito bem clara, né, do papel junto ao esporte, que consegue processar ali imagens e situações que simulem e tragam novas informações precisas. Tudo bem, isso aí eu estou falando o uso da tecnologia de um modo geral. Agora, eu estou tentando trazer o uso dessas tecnologias, o uso de tudo isso para o funcionamento ali da interface desses dispositivos, desses aparelhos, de todas essas coisas que a gente vê por aí, com o homem. E aí nós temos um sistema operacional. Então vamos fazer algumas questões aqui para a gente ver como que isso entra, né, na nossa vida aí, como que pode surgir questões dessa natureza para que a gente possa também exercitar um pouco mais. Então vamos ver aqui na tela. Aí na tela temos uma questão envolvendo o ENIAC, que é o seguinte: imagine que você encontre em um website uma interessante informação sobre a história do ENIAC, que foi o primeiro computador digital eletrônico. A informação é que este computador teria sido palco da primeira desavença entre profissionais de informática. Os operadores do sistema, descontentes com a diferença salarial entre eles e os programadores, faziam alterações nos programas durante a operação de forma a produzir erros. Isso teria criado muitos problemas para os programadores, que não achavam erros em seus códigos e não conseguiam convencer seus superiores de que a situação era estranha. Diante dessa informação, o que você pode pensar? Então, veja só, é um texto, é uma questão, ninguém está ainda afirmando que isso é verdade ou não, né? Para que a gente analise. E como professor, que pela experiência que todos temos, vocês também, todos os nossos eternos estudantes, sabemos que quando a gente está diante de uma questão que tem um longo texto como esse, uma dica importante, né, a gente às vezes ler a pergunta e depois ler o texto, para a gente já saber o que o texto está querendo nos focar. Senão a gente começa a ler o texto, isso pode levar a certas distrações ou um pensamento do que era, do que a gente está achando que a pessoa está querendo saber, e às vezes pergunta uma outra coisa, e como a gente já ficou meio preso àquele primeiro pensamento, a gente não consegue nem visualizar a questão com facilidade quando vier a pergunta. Então vamos voltar aqui à tela para que a gente veja as alternativas, né? Veja só, alternativa A. O que a pergunta é? O que você pode pensar então dessa situação onde fala que pode ter causado desavenças ali entre os programadores, né, os operadores, e isso ou seja, de uma forma geral, uma desavença entre os profissionais de informática, por conta do ENIAC. Isso era para os anos 1950 e pouco, tá, pessoal? Antes dos anos 60, por volta dos anos 60. Então, olha só, o que a gente acha? Que a informação é inverídica. Pode-se avaliar isto baseado no fato de que não havia distinção de profissionais, pois na época do ENIAC, os computadores eram projetados, programados e operados pelos mesmos profissionais
da mesma equipe. É coerente essa alternativa porque, como não existia ainda computadores eletrônicos, né, não existia também profissionais de tecnologia da informação, profissionais de tecnologia de um modo geral para computador. Então, ainda não tínhamos programadores. Se o computador era um projeto ainda, como que nós teríamos desavenças entre programadores e o pessoal da área, né? Talvez estivesse ainda de uma forma muito embrionária tudo isso, o surgimento desses personagens, desses profissionais, assim como hoje no mundo que vivemos nos tempos atuais, tem várias profissões da área digital que ainda não são muito claras, mas que já vão surgindo dentro das suas funções. Então vamos ver aqui a alternativa B, que a informação ela é verídica, nesse caso, ela é plenamente possível dentro do perfil das categorias profissionais envolvidas. Alternativa C, que isso pode ser uma lenda urbana, né, que poderá ser confirmada. A alternativa D, que a informação é inverídica, ou seja, os programadores eram e são subordinados aos operadores e quaisquer problema que tivessem os programadores em sua origem, acarretaria dissabores ainda maiores aos próprios operadores. Vixe, está meio complicado aqui por conta dessa situação que a gente está afirmando e que talvez não tivesse esse cenário ainda, né? E a última, que a informação é inverídica, pois não era possível alterar os programas, pois cartões perfurados não permitiam alterações ou troca de posição e os programas nem iniciariam caso houvesse alguma tentativa de buscá-los. Isso acarretaria problemas para os próprios operadores. Então veja que a questão de fato sensata é a alternativa A, e isso remete um pouco ao conhecimento histórico, né? Para a gente poder responder essa pergunta, essa questão, a gente precisa de ter uma ideia da época, do contexto de como isso funcionava, e aí sim fazer as nossas avaliações. Vamos agora para uma próxima questão, uma questão também de concurso aí, que pergunta o seguinte: acerca dos conceitos básicos de sistemas operacionais Windows, julgue os itens subsecutivos. Um sistema operacional é considerado portátil, olha só a portabilidade aí, quando, mediante outras mudanças, pode ser movido de uma arquitetura de hardware para outra. Os sistemas operacionais da família Windows são projetados com essa característica. Olha, pessoal, isso está errado, né? Porque, embora o sistema operacional ele tenha diferentes dispositivos, você não muda a arquitetura de hardware. O Windows ele não é feito para usar com diferentes arquiteturas de hardware. Você tem ali, por exemplo, o chip, né? O processador da Intel, a arquitetura com memória. De repente você pega o Windows, instala no Google Glass, ele talvez não funcione. Você coloca isso num semáforo, num painel de avião, né? Naturalmente ele não é feito dessa maneira. Ele respeita dispositivos, tudo bem, tem diferentes máquinas, mas que dentro dele há um arranjo de arquitetura de hardware adequada. Vamos aqui para a nossa última, né, para a gente poder avaliar, aonde temos ali a pergunta também de concurso, que fala o seguinte: componente central do sistema operacional da memória, da maioria dos computadores, serve de ponte entre aplicativos e o processamento real de dados feito no âmbito do hardware. Essa é a definição de... Então, embora a gente não tenha compromisso de falar tudo aqui na aula, porque a gente traz justamente a oficina que é da aula de vocês, e das aulas eu espero que vocês busquem conhecimento, e das questões a gente também aprende um pouco mais. Então, das alternativas que nós temos aqui, nós vamos ver que a resposta para essa questão, está aí na tela já de vocês, é justamente o kernel. O kernel, ele é justamente esse componente central do sistema operacional da maioria dos computadores. E aí, para a gente terminar então, vamos ver aí a última questão, que fala que o sistema operacional ele é construído como uma série de módulos, sendo que cada módulo é responsável por uma função. Aí diz ali, ó, não é um módulo de um sistema operacional multiusuário. Núcleo kernel, gerenciador de processo, escalonador ou scheduler, gerenciador de arquivo ou gerenciador de gravação. Bom, acho que esse último aí
nos entrega bem, né, a situação que realmente não faz relação aos demais itens de um computador aí da parte de módulos. Ok, pessoal? Então, é isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.